Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa sequência didática. Hoje falaremos aqui sobre termoquímica. Então, vamos começar falando aqui basicamente dos conceitos iniciais que nos ajudarão a compreender a termoquímica. Bom, então os conceitos gerais eles vão passar pela compreensão dos fenômenos, não é isso? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que as transformações, tanto físicas e químicas, ou seja, as reações químicas, são quase sempre, nem todas, até porque existem aqueles processos que são isotérmicos, mas quase sempre são acompanhadas por liberação ou absorção de calor. Bom, nós sabemos lá da física que o calor, na verdade, é uma forma de energia que está transitando de um corpo para outro, ok? Então, quando há absorção de calor ou liberação de calor, nós estamos basicamente analisando se o trânsito de energia está saindo de um corpo ou está entrando em um corpo, ok, pessoal? E ocorre, logicamente, vários fenômenos que a gente conhece podem ilustrar bem, né, esse fato, ou seja, o trânsito de energia. Bom, nós sabemos, por exemplo, que precisamos fornecer calor, ou seja, energia, para que a água se aqueça e se vaporize, né? Não tem como você vaporizar a água se você não fornecer calor nas condições normais. A não ser que você reduza ali a pressão, tá? De tal forma que essa redução de pressão provoque ali a sublimação do material. Mas aí já é outra questão. Bom, a gente sabe também que da mesma forma que eu forneço calor para que eu transforme a água em vapor de água, quando esse vapor de água se condensa, ele vai liberar aquele calor, ou seja, aquela energia que ele recebeu, para poder mudar de estado físico. Então a gente tem a ilustraçãozinha aí abaixo, né, dos fenômenos que absorvem calor, por exemplo, a fusão absorve calor, a vaporização absorve calor. Quando você vai para o processo inverso, que é a condensação, há uma liberação de calor e passando do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação, também vai haver aí uma liberação de calor. E os processos de sublimação, né, e de ressublimação vão justamente envolver a sublimação, logicamente, a absorção de calor, porque vai passar do estado sólido para o estado gasoso, e o processo inverso vai ocorrer a liberação de energia, a liberação de calor. Bom, a gente pode reforçar esse entendimento analisando aqui esses dados da tabela, onde eu tenho aqui alguns exemplos de reações ou fenômenos que ocorrem com liberação de calor ou então com a absorção de calor, absorção de energia. Então, aqui à sua esquerda, nós temos o seguinte: a queima do carvão libera calor, ou seja, energia térmica. A queima de uma vela produz luz, que é energia luminosa. Bom, mas nós não estamos falando de calor. Eu vou explicar para vocês quais são as relações desses fenômenos com a absorção e a liberação de calor. A reação química de uma pilha produz, na sua essência, energia elétrica. Enquanto que no motor de um automóvel, a queima da gasolina produz energia mecânica, que seria a energia cinética. Não é isso? Então, olhando agora aqui à nossa direita, né, devemos fornecer, por exemplo, calor para cozir ou para o cozimento dos alimentos. O Sol fornece a luz, que é energia, necessária para a fotossíntese, né, para fazer, no caso, para a molécula de clorofila nos vegetais fazer o processo de transformação de CO2 e água em glicose. E ainda temos com a energia elétrica, pode-se provocar a reação de cromagem, né, que seria o processo de eletrólise, que nós vamos estudar mais à frente, os processos eletroquímicos, tanto de produção de energia, que são pilhas, como de redução de metais, que é a parte da eletrólise, ou decomposição de substâncias compostas em substâncias simples, né? Tudo isso aí ocorre pela forma de eletrólise. Bom, então ele dá esse exemplo aí da energia elétrica, a gente pode fazer a cromagem ou a cromação de um para-choque de automóvel, mas pode ser também de outros processos que ocorrem justamente a deposição de metais, né? E ainda ele fala um pouco sobre uma pancada violenta, né? Seria uma energia mecânica, pode iniciar a detonação de um explosivo. E aí, né, essa detonação de explosivo, você vai observar que pode ocorrer justamente a absorção de calor. Bom,
O que é interessante a gente notar? Por exemplo, eu trouxe aqui algumas explicações abaixo. Como esses fenômenos, todos eles, a gente pode relacionar diretamente com o calor. Bom, primeiro, na queima do carvão, a gente vai jogar fora, né, os produtos químicos, que é o CO2 e o monóxido de dióxido de carbono, na verdade, e aproveitar apenas o calor, que é justamente aquilo que a gente utiliza para fazer o cozimento. Ok? O cozimento é justamente utilizando o calor. As velas foram inventadas, logicamente, para produzir luz. No entanto, você vai observar que, além da luz, também há a produção de calor. Ok? É um subproduto daquela reação química. E aí nós vamos entender como é que isso funciona. Né? E, por exemplo, uma bateria elétrica, você pode olhar até a bateria do seu celular. Você vai observar que, se você usar intensamente aquele dispositivo, a bateria acaba por se aquecer, né? Ou vai ocorrer uma liberação de calor decorrente ali do processo de oxirredução. Então, parte da energia que está ali vai ser usada para a transferência de elétrons, realização de trabalho elétrico, mas uma outra parte vai ser utilizada justamente para formação de calor, né? Liberação de calor. E, logicamente, o último exemplo aqui para a gente discutir, né, que é o motor do automóvel, foi inventado, logicamente, para produzir movimento. Né? Isso, movimento de expansão dos gases, vai formar a movimentação dos pistões, que o vira-brequim ali no motor vai transferir o movimento vertical para o movimento de rotação. E aí você tem uma energia química da gasolina sendo convertida em energia cinética. Só que parte dessa energia química, que foi utilizada para fazer a energia cinética, uma parte dela não foi utilizada para isso, se perdeu na forma de calor. Ok? Então veja que basicamente a grande maioria dos fenômenos físicos e químicos que a gente tem contato, eles envolvem justamente fenômenos que estão relacionados diretamente ao calor, tá? Ou absorção de calor ou liberação de calor, ok? Então vamos dar continuidade aí às nossas discussões. Agora que nós entendemos, né, podemos entender um pouquinho a relação dos fenômenos com o calor, nós vamos aí introduzir aqui o conceito, né, daquilo que nós estamos estudando, que é justamente a termoquímica, não é isso? Que é essa parte da química que estuda a quantidade de calor liberado ou absorvido durante as reações químicas. Então nós vamos deixar, de certa forma, alguns processos físicos de lado e nós vamos focar nossa atenção nas reações químicas. Então, vamos filtrar aqui aquilo que nós vamos discutir. Já sabemos que os fenômenos físicos e químicos envolvem transição de calor, absorção ou liberação de calor. Mas a termoquímica vai estudar as reações químicas que absorvem ou liberam calor. Para isso, a gente vai classificar as nossas reações químicas em duas categorias. Seriam as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Um terceiro tipo, que não está sendo descrito aí, que seriam as reações isotérmicas, que são aquelas que não ocorrem troca de calor, elas não vão interessar para a termoquímica, tá? Porque a gente vai estudar justamente as trocas de calor. Então, a reação que não há liberação nem absorção de calor não faz parte do objeto de estudo aqui da termoquímica. Ok, pessoal? Bom, então, sendo assim, vamos primeiro para o entendimento que é uma reação exotérmica. O próprio nome já diz, o exo quer dizer fora ou para fora, não é isso? E térmico está relacionado ao calor. Então, seriam aquelas que produzem calor. Daí o conceitozinho que está escrito na sequência. Reações exotérmicas são as que produzem ou liberam calor. Aí nós temos os exemplos, né, que é a queima do carvão, que nós citamos anteriormente, e a combustão da gasolina, cujo calor é produto da reação. Ok? Nos dois casos eu tenho um produto material, mas um produto energético, tá? Que é o calor. E o conceito é similar, só que oposto, logicamente, para as reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor. E aí nós temos como exemplo a decomposição do carbonato de cálcio. Né? Para quem não sabe, o carbonato de cálcio, eu abri aqui para vocês, é justamente o elemento principal do fermento químico. Tá? Carbonato, na verdade, a gente tem ali o bicarbonato de sódio. Tem o carbonato de cálcio, mas o bicarbonato de sódio, na verdade, né? Que é o fermento químico, a essência dele ali é o carbonato. Então, por exemplo, esse bicarbonato de sódio, que é parecido com o carbonato ali de cálcio, né? Se a gente fechar novamente aqui, ok?
seria ali o carbonato de cálcio, eles absorvem a energia do calor das chamas, o calor é fornecido para o sistema, e ele sofre ali uma decomposição. Então, aquela decomposição só vai ocorrer se houver fornecimento de calor. A partir do momento que o calor cessa, a reação cessa também. E aí nós temos também a síntese do óxido nítrico, né, que seria a reação do nitrogênio com oxigênio e calor, energia, formando o NO, né, que é o monóxido de nitrogênio, ok? Bom, entendido esses dois conceitos, né, nós vamos agora para um outro conceito que é bem interessante, que é o de calorimetria, tá? Enquanto que a termoquímica estuda as reações, certo? Lembrando que, voltando um pouquinho, a termoquímica estuda as quantidades de calor liberado e absorvido durante as reações químicas. A calorimetria é o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos, tanto faz físicos quanto químicos. Lembre-se que aqui na termoquímica nós vamos nos ater aos fenômenos químicos, tá? As reações químicas que ocorrem em transição de calor. Mas a calorimetria ela é uma área ampla. Ela está tanto na física quanto na química. Lá na física, por exemplo, vocês vão estudar os fenômenos físicos que ocorrem em transição de calor. E aqui na termoquímica, né, essa parte da calorimetria vai se preocupar apenas com os fenômenos químicos que ocorrem em transição de calor. Então é muito importante lembrarmos que a diferença entre quantidade de calor e temperatura, tá? Para a gente não confundir esses dois conceitos. Eu acredito que vocês já devam conhecer, logicamente, da física, tá? Um conceito bem detalhado, né? Que é o de temperatura, que é a medida do grau de agitação das moléculas, ok? A gente aprende isso lá na física, que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. E existe uma forma de medir isso aí, né? As escalas, né? Tá ok? Escalas termométricas. E dentre elas, as mais famosas são a escala Celsius, escala Fahrenheit e a grau Celsius, ou a Kelvin, na verdade, né? Então, são três que eu estou citando aqui, mas existem outras também que estão sendo utilizadas mundo afora. Mas as principais, grau Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Lembrando que aqui na química, os cálculos sempre serão feitos utilizando o grau Kelvin, tá? o Kelvin, então, que é a escala Kelvin. Bom, então, a temperatura de um corpo depende da maior ou menor agitação, que seria a velocidade de translação, de vibração, de rotação, ou seja, a agitação das partículas, das moléculas, dos átomos, dos íons, certo? Que constitui o corpo, é aquilo que eu falei para vocês, só que com outras palavras. Enquanto que na física eu digo que é a medida do grau de agitação, aqui eu estou falando da velocidade de translação, de vibração, de rotação das partículas, que são os átomos e as moléculas. Bom, enquanto que a quantidade de calor, né, que é diferente de temperatura, por sua vez depende da própria temperatura e da massa total do sistema, que é expresso aí por essa fórmulazinha que você está vendo. Quantidade de calor é igual a mc delta T. Aí nós vamos tentar entender, né, essa fórmulazinha aí, ok? Pessoal, acompanha aqui comigo, tá? A quantidade de calor, que é essa grandeza que nós vamos trabalhar, ela depende de três elementos para que ela possa ser determinada, possa ser definida. Primeiro, é a massa do corpo. Portanto, quanto maior a massa, logicamente, maior a quantidade de calor que aquele corpo tem, ok? Calor específico, ou seja, é uma constante. Essa constante vai depender de cada material. E essa constante aqui é que vai me dizer se para uma mesma temperatura, para uma mesma massa de matérias diferentes, quem tem maior quantidade de calor, quem tem menor quantidade de calor, ok? Considere que eu tenho 1 grama de 3 substâncias diferentes. A substância A, B e C, cada um com 1 grama. E que tenha ocorrido uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, por exemplo, né? Quem tem a maior quantidade de calor? Não é isso? Vai depender de quem? Vai depender do calor específico, ok? Do calor específico desse material. Então, a gente vai lembrar aqui que eles são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Quanto maior o calor específico, logicamente, maior vai ser a quantidade de calor desse material. Bom,
E, logicamente, já falei da massa, já falei do calor específico, e aqui eu tenho a própria variação da temperatura. A quantidade de calor que o corpo absorveu, ou contém, ou perdeu, digamos assim, né? Ele vai depender de quanto, de que também, de quanto que a temperatura sofreu variação, tá? Quanto maior a variação da temperatura, logicamente maior vai ser a quantidade de calor, ok? Bom, agora que nós sabemos a diferença entre temperatura e quantidade de calor, não é isso? Nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre as unidades de quantidade de calor, ou seja, como é que nós vamos medir a quantidade de calor, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui as três principais que a gente encontra aí nos problemas de química, também nos problemas de física. Primeiro, é usual expressar a quantidade de calor em calorias. Às vezes você encontra também nos rótulos aquela caloria, mas existe uma pequena diferença entre as duas representações. Aqui, a nossa caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 para 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água pura, nas condições normais de pressão, ok? Uma atmosfera, ok? E aí você vai elevar essa massa de água em 1 grau Celsius, tem que ser de 14,5 para 15,5. A energia que você utilizou para fazer isso é considerada uma caloria. Logicamente, você pode trabalhar aí com as unidades, né? Aquela escalazinha que a gente tem do quilocaloria, hectocaloria, decacaloria, caloria, decicaloria, centicaloria e milcaloria. E, logicamente, 1 quilocaloria é 1.000 calorias, tá? Do que eu estou falando? Acompanha comigo aqui. Olha só, aqui eu estou colocando aquela escala que você já conhece, né? Do quilo, é isso, ó. Quilo, hecto, deca, aqui é a unidade, deci, centi e mili, ok? Que representa justamente 1.000 vezes, 100 vezes, 10 vezes, uma vez, ou seja, a própria unidade, a décima parte, a centésima parte e a milésima parte. O que nós estamos mostrando ali é esta relação entre uma caloria e a quilocaloria, ok? Ou seja, 1.000 calorias é igual a 1 quilocalorias, que é a unidade mais utilizada aí nos cálculos, tá? A conversão de caloria para quilocalorias. Além da caloria, a gente pode acompanhar também aqui no nosso slide, além da caloria, nós temos também outras expressões que representam a quantidade de calor, que são logicamente outras unidades, que representam energia ou podem também ser utilizadas como representações do trabalho, como por exemplo o erg e o joule. Aí nós temos essa escalazinha bem interessante que utiliza esse fator de conversão. Ó. Uma caloria é igual a 4,18 joules vezes 10 elevado a 7, ok? Que é igual a quê? A 4,18... Opa, tá errado. Uma caloria é 4,18 vezes 10 elevado a 7 ergs, que é igual a 4,18 joules. Tá ok, pessoal? Para a gente não confundir, porque os números são bem parecidos. Então, nós temos uma caloria, repetindo, é igual a 4,18 vezes 10 elevado a 7 erg, e, por sua vez, também uma caloria é igual a 4,18 joules, ok? Bom, então, com isso aqui, a gente fecha, logicamente, essa nossa primeira aula, tá? De termoquímica, que são, logicamente, os conceitos iniciais. E aí nós vamos, no próximo vídeo, discutir um pouco mais sobre a termoquímica, falar de algumas características interessantes, inclusive de um conceito que a gente vai ouvir muito, que é o conceito de entalpia. Tá ok, pessoal? Mas a gente vai ficar por aqui. Boa sorte para você e bom estudo.